Graças a Deus. Vamos orar aqui pela vida do Cantarino. Pai, obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado pela porção que o Senhor colocou na vida dele e que essa noite ele possa estender sobre nós, Pai, aqui na nossa comunidade, Jesus, a respeito do que o Senhor está fazendo, Pai. E nós estamos com os ouvidos atentos para te ouvir, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Não, pode tirar um pad também. Grava no seu depois. Boa noite, gente, tudo bem? Graças e paz para os crentes, amém? Abra comigo em Êxodo 12. Vamos começar por aqui. Ontem à noite, enquanto eu pregava, eu senti que nessa última mensagem eu tinha que focar na realidade interna da igreja. E creio que o Senhor quer virar uma chave nessa noite a respeito da comunhão dos santos como centralidade da vida da igreja, amém? A Imperatriz, uma menina, ela veio para uma menina mulher, né, na verdade, né? Uma mulher veio para a nossa igreja e ela começou a ouvir as mensagens e tudo mais. E ela já estava vindo de outra igreja, né? E ela disse assim: eu não sabia que comunhão era a centralidade do evangelho. E quanto de nós vivemos achando que a comunhão dos santos não é a centralidade do evangelho, ou que não tem importância, ou que a gente pode viver ou que a gente pode viver a vida cristã só como frequentadores ou espectadores daquilo que o Senhor está fazendo. Mas a maneira mais real e humana para que nós façamos parte daquilo que Deus está fazendo é através da comunhão. Não existe nenhum crente que não possa estar em comunhão. Não existe nenhuma cultura que precisa ser supervalorizada para que, em detrimento da comunhão, né? Então, normalmente, isso é uma confissão até daqueles que são daqui do sul do Brasil, confessam com pesar que aqui não se há costume de ter relacionamentos profundos e diários, e que as pessoas, de algum motivo, podem ser mais frias no relacionamento. Mas isso não interessa a cultura do sul, amém? Porque interessa a cultura do reino e a cultura de Jesus. E a verdade é que em toda cultura existe algo positivo. Quando a gente estuda a antropologia na teologia, como compreensão que agrega na realidade da missão, nós sabemos que em toda cultura existe algo tanto de positivo quanto de negativo. Ou seja, existem pontos de conexão com Deus na cultura, mas também existem pontos de resistência a Deus na nossa cultura. E se existem pontos de resistência na nossa cultura, nós precisamos subpurjar todas essas coisas para que de fato a gente viva o evangelho como ele deve ser vivido. E falando de evangelho e a vida do evangelho, precisamos ter em mente que a hermenêutica do evangelho é a Páscoa. Amém? Ou seja, a chave de interpretação ou a interpretação correta do evangelho tem origem na instituição da Páscoa. E é por isso que eu pedi para que vocês abrissem aí em Êxodo 12, porque vai ser a introdução daquilo que nós vamos falar, e nós vamos decorrer pelo Evangelho, até novamente em Efésios capítulo 2, versículo 19, para a gente construir essa linha de raciocínio e de entendimento bíblico acerca da centralidade da comunhão. Amém? Então aqui, em Êxodo 12, está para acontecer a última praga
né? Lá no versículo 29 vai falar sobre a morte dos primogênitos, mas antes que haja a morte dos primogênitos como vingança contra o faraó e o Egito, que tinha matado todos os primogênitos, homens do povo de Israel, Deus institui a Páscoa. E aqui nessa Páscoa não é apenas uma instituição de CNPJ, mas é a inauguração e um pré-anúncio daquilo que Jesus faria por nós. Então, aqui em Êxodo 12, versículo 1 vai dizer: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo vos será o princípio dos meses, e este será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 deste mês, tome cada um para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. E lá no versículo 10 vai dizer: E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimará no fogo. Então aqui, Deus está instituindo a Páscoa, e aqui são uma série de coisas que eles deveriam fazer em relação à Páscoa, para que a Páscoa fosse celebrada e fosse realmente um ritual no Egito dos israelitas. Mas a gente sabe que aqui a figura do Cordeiro de Deus representa a própria pessoa de Jesus. E esse Cordeiro de Deus, ele é o alimento principal dessa casa. E é daqui que Jesus ele faz uso para pregar lá em João 6, dizendo: Aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não terá vida eterna em si. Ou seja, Jesus ele se institui, ele se coloca na mesa de uma casa como o alimento principal. Então, a centralidade da reunião de uma casa é ter Jesus como o alimento daquela casa, como o nutriente principal daquela casa. E é muito interessante que no versículo 10 vai dizer... Na verdade, o Senhor vai dar uma ordem ao povo de Israel, dizendo que eles deveriam comer o cordeiro por inteiro e que nada fosse desperdiçado. Eu não sei você, mas eu particularmente eu não gosto de fígado. Alguém aí não gosta de fígado? Deus te abençoe. Você é alguém de Deus mesmo. Você tem um paladar apurado. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de miudezas nas partes miúdas do corpo. Eu acho... tenho bastante dificuldade. Mas a verdade é que não interessa o que eu gosto ou não gosto. Tratando-se do Cordeiro de Deus, ele precisa ser comido por inteiro. Ou seja, não existe nada no Evangelho que é selecionável ou descartável. Não podemos escolher algo em detrimento de outra parte. Precisamos abraçar o Evangelho por inteiro. Inclusive as partes do Evangelho que eu não gosto, e pode ter certeza que existem aspectos do Evangelho que nos incomodam, que não são confortáveis a nós. Mas até essas coisas são importantes para nós que estamos nos alimentando da pessoa de Jesus. E é muito interessante também que esse cordeiro, a ordem para que esse cordeiro seja comido por inteiro, é muito interessante porque se a família ela fosse pequena demais e o cordeiro tivesse mais carne ou mais alimento do que a família deveria comer, conseguiria comer, ela deveria chamar outra família para comer o cordeiro junto com ela. E esse cordeiro, ou seja, essa pessoa de Jesus, seja o nutriente e a comida principal de duas famílias ou mais. Vocês estão aí?
Então isso determina o porquê de que nós nos reunimos em casa. Esse aqui é o background, ou seja, o bastidor, a imagem que nós temos no Antigo Testamento, para que nós nos reunamos em casa. Onde Jesus, ele é o centro, ele é comido, ele é bebido sem nojinho, sem resistência, sem desprezo. E se ele é grande demais para mim, se a minha família é pequena demais, eu posso me reunir com outra família, para que ele não seja desperdiçado. Então existe muita beleza nisso aqui. Ou seja, eu posso ter fome de Deus, mas a minha fome não é suficiente para me alimentar de Jesus por inteiro. Não existe fome individual o suficiente que te faça comer Jesus por inteiro. Jesus é maior do que eu. Ou seja, existe sim a devoção que é vivida de maneira individual, mas a minha devoção não é suficiente para que eu viva Jesus de maneira completa. Eu preciso viver Jesus em comunidade, porque se eu não viver Jesus em comunidade, eu estarei desprezando aspectos de Cristo que eu não consigo digerir sozinho. E eu careço de outras pessoas para que me ajudem a comer Jesus, a me alimentar de Jesus, a crescer em Jesus e ser nutrido por Ele. Então, com certeza, aqui dentro tem alguém que gosta de fígado. Deus te abençoe também. A gente te suporta, ok? Nessa comunidade aqui. Mas graças a Deus você está aqui. Porque você pode comer a parte que eu não gosto e me ajudar a comer a parte que eu não gosto. Vamos lá. Ou seja, a comunidade nos faz lembrar que ainda existe comida na mesa e que ela precisa ser comida. E que nós não podemos desperdiçar Jesus. Você já deve ter ouvido a sua mãe falando que não desperdice comida, porque tem alguém lá na África. Minha mãe gerava uma culpa na gente, assim, tem alguém passando fome, coma tudo, moleque. Estão aí? Mas isso é uma verdade, existe alguém que não tem Jesus. E a gente não pode desperdiçá-lo por preciosismo. Eu só vou comer o que eu gosto. Isso não nos faz crescer. Isso não nos faz ser maduros. Eu queria muito que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 22. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Leia o Evangelho de Lucas. Lucas, ele é um discípulo de Paulo. E é o evangelista que mais fala sobre oração e sobre a pessoa do Espírito Santo. Então esse é um aspecto muito importante da espiritualidade lucana, da comunidade lucana, da igreja lucana. Certo? E aqui, em Lucas capítulo 22, nós vamos ter a última Páscoa e a última Santa Ceia antes da crucificação de Jesus. E no versículo 8 vai dizer: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizeis ao pai da família: o mestre diz: onde está o aposento em que hei comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos.
e disse-lhes: eu estava ansioso para comer convosco antes que eu morra. Meus amigos, isso aqui é absolutamente poderoso. Porque era obrigação, responsabilidade e missão dos discípulos achar uma casa que comportasse aqueles homens. Era responsabilidade deles que eles preparassem uma mesa. E isso precisa ser tomado como responsabilidade nossa. Preparar um ambiente, uma casa, um lugar, para que Jesus ele se sinta confortável para estar no nosso meio e a gente possa comer e beber juntos. E a gente precisa observar aqui como centralidade disso que nós estamos lendo, o desejo profundo e ansioso de Jesus para comer com eles. Porque comida para Jesus, meus amigos, não é algo que apenas enche a barriga, mas é uma troca de edificação mútua, que, presta atenção nisso aqui, enquanto eu estou com a boca cheia, eu estou te ouvindo. Ok? Você deve lembrar da sua mãe te dizendo, não coma de boca aberta, que é feio. Ou seja, é feio você falar enquanto o outro está falando. Então, enquanto você come, você dá espaço para que o outro fale. Ou seja, a comida era um lugar de comunhão. E que havia troca entre eles sobre a vida de Deus. É muito interessante que na ceia aqui não tinha um diácono distribuindo a ceia. Porque a ceia ela era distribuída mutuamente. Todos eles tinham autoridade para dar na boca um do outro a comida que eles estavam comendo. Porque isso de fato é comunhão. É eu que sou o maior receber do menor. É o maior ser abençoado e edificado pelo menor. Enquanto Cristo é o centro daquilo que nós falamos, ouvimos e compartilhamos. E é tão profundo isso aqui porque nós precisamos que seja impresso no nosso coração a mesma ansiedade de Jesus para estar juntos. Bem, eu preciso te perguntar, você fica ansioso para ver os seus irmãos durante a semana? Isso revela o desejo para estar juntos. De verdade, eu fico mais ansioso pela quarta-feira do que pelo domingo. Sinceramente. E aí eu preciso te perguntar também. Você tem tanta expectativa para que Deus apareça no culto quanto você tem nas igrejas caseiras? Você confia que o mover de Deus pode ser tão intenso em casa quanto ele é na igreja? Igreja. Você tem fome de que Jesus atravesse as paredes dentro de casa? Tanto quanto a gente quer que o Espírito se mova na igreja, ou até mais. Isso revela o quanto a gente despreza o alimento de Jesus. Porque a maior realidade da igreja não está no culto de domingo. E com isso que eu estou falando, eu não estou desprezando a importância do culto de domingo. Mas é que o verdadeiro culto não é assistir Deus olhando para a nuca do outro. O verdadeiro culto, ele acontece olhando um no olho do outro. Mesmo com o irmãozinho mais desafinado cantando em casa,
ou mesmo quando não tem uma música para ser cantada, nós ainda temos expectativa que Deus apareça? Será que é a música que traz Deus ou é a fome que o coloca no centro das nossas reuniões caseiras? Então tem muitas camadas que nós poderíamos falar aqui, mas eu quero focar de que nós precisamos alimentar o desejo para estarmos juntos semanalmente. E nós precisamos alimentar a expectativa de que Jesus apareça no meio das nossas reuniões caseiras. Lucas 24 fala sobre o caminho de volta para casa e não para a igreja. Ok? O que você quer dizer com isso, Cantareira? Hoje vai ser mais uma noite de provocações, ok? Quando você convida alguém para ir para a igreja, o que você quer dizer com isso? Você entende que quando a gente fala igreja, a gente fala isso aqui? E quando a gente fala culto, a gente só fala isso aqui? Você entende que no nosso linguajar só tem culto, só tem como significado um único momento na nossa semana? Entende isso? Igreja só tem um significado do templo onde a gente se reúne. Bem, aonde está o apontamento para aqueles que se desviaram e saíram da comunhão? Vem para o culto de domingo ou vem para as nossas vidas? Porque em Lucas capítulo 24, vai falar sobre 2 discípulos que se desviaram do propósito do evangelho que Jesus disse: permaneça em Jerusalém. Eu não sei por que estavam indo para Emaús. E esse desvio de propósito de estar junto em família fez com que o coração deles se cegassem para enxergar Jesus. Porque o texto vai dizer que lá no versículo 16, olha o versículo 15 de Lucas 24. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou a eles. Olha só. E aconteceu que, falando entre si, fazendo perguntas um para o outro, nenhum dos dois era maior que alguém. E nessa conversa de edificação mútua, Jesus se aproximou deles, e aí vem. Mas os olhos deles estavam fechados, para que não o reconhecessem. Meu Deus. Vocês estão aí? Jesus se aproxima daqueles que o conhecem muito bem. Já tem mais de 20 anos de igreja, mas eles não podiam reconhecer. Por que eles não podiam reconhecer? Porque eles estavam fora do lugar da comunhão. Eles estavam sozinhos, solitários, percorrendo um caminho para onde Jesus não tinha mandado eles. E misericordiosamente Jesus os encontra. E eles falam assim: do que vocês estão falando? E aí eles começaram a meio que tratar Jesus de louco. Ué, só você não sabe do que está acontecendo em Jerusalém? E aí eles começaram a contar o que tinha acontecido, e Jesus começa a discorrer sobre as Escrituras para eles. Jesus começa a falar do Evangelho por meio da palavra escrita para eles. Olha o que vai dizer lá no versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E lá no versículo 32, Jesus, depois de ter pregado o Evangelho para eles, novamente, vai dizer: e disseram um para o outro:
Não, eu pulei uma parte. Oh, Deus, me perdoa. Vamos lá. Vamos ler do 27 até o 32, ok? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E Jesus consentiu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-os e deu de volta. E abriram-se então os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em o nosso coração, enquanto ele falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 onde estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. E eles contaram o que aconteceram no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Uau! Olha só o que aconteceu aqui, cara. Jesus pregando o evangelho, não foi reconhecido, mas o coração ardia. Mas ao partir do pão, as escamas dos olhos deles caíram e eles puderam: caraca, mano, a gente tem que voltar para Jerusalém para contar aos outros o que nós estamos experimentando. E eles perceberam que Jesus tinha ressuscitado na comunhão com os outros 11. Porque até aquele momento só tinha sido uma experiência. Uau! Ou seja, na sua devoção individual, você pode e deve ter experiências com Deus. Mas aquela experiência na comunhão dos santos, que define aquilo que você viveu e experimentou por meio das Escrituras. Uau! E é na comunhão dos santos que você identifica: eu não experimentei isso aqui sozinho. Eles viram Jesus também. Uau! Vamos lá, gente. Vamos lá. A centralidade da ceia, a centralidade do Cordeiro, nos alinha e nos posiciona no Evangelho de fato. E olha que o Espírito nem tinha caído ainda. Mas falando dele e da queda do Espírito Santo, é muito interessante. Porque aqui em Lucas 24, Jesus vai prometer o Espírito. Mas se você for comigo lá em Atos, a gente vai entender algo aqui. Vocês estão aí, gente? Está ficando claro? Atos, versículo 1. Lá no versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder quando ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? E o que eles fizeram aqui? A maioria dos teólogos vão concordar que eles voltaram para a mesma casa, Vitor, onde teve a última ceia. E essa casa, vocês podem perguntar para o Vitor depois, porque ele escreveu um livro sobre isso.
Mas essa casa, presta atenção nisso aqui, cara, que isso aqui é poderosíssimo. A casa que o Espírito desceu em Atos 2 é a mesma casa que Jesus partiu o pão lá em Lucas 22, na última ceia. Presta atenção. O Espírito não desceu numa conferência. O Espírito não desceu numa vigília. Não desceu no culto de domingo. E eu não sou absolutamente nada contra isso. Mas precisa ser um indicativo para a nossa vida cristã. O fato de que o mesmo lugar da ceia é o mesmo lugar da descida do Espírito. Assim como, Vitor, a mesma madeira de acácia que moldou a arca da presença era a mesma madeira de acácia que fazia a mesa dos pães. Uau! Eu não sei se vocês perceberam um detalhe lá em Lucas 22 que Jesus fala: procure um cenáculo. Uau! E aqui, eles procuram o mesmo cenáculo, a mesma casa, para se reunir e durante 10 dias pressionarem os céus. Uau! Em direção ao derramamento do Espírito com poder. Porque houve uma impressão, ou seja, foi imprimido no coração deles o desejo de Jesus ardente de estar com eles para ceiar. E esse mesmo desejo para estar junto para ceiar foi o mesmo desejo para estar junto para orar. E pressionar o céu para uma descida do Espírito na mesma mesa que Jesus partiu o pão pela última vez. Meu Deus, existe uma singularidade única, rara, nobre dentro da casa de alguém. Oh. Meus amigos, a igreja caseira, ela não dura até o momento que a gente tem um espaço para cultuar a Deus. Na nossa igreja, a gente costuma dizer que o que alimenta o culto de domingo é a igreja caseira. E se o culto de domingo ele foi fraco, usando esse termo errado, se o culto do domingo ele não foi satisfatório, vamos dizer assim, o problema não está no culto do domingo, a gente precisa corrigir na casa. Então, se isso aqui não está dando certo, é porque talvez em casa a gente precisa regular as nossas santas expectativas por aquilo que Deus está fazendo. E aí eu volto a perguntar. Jesus, a gente não vê Jesus ardentemente desejando curar os enfermos, expulsar os demônios ou pregar para multidões. Mas nós vemos ele ardentemente desejando estar com os discípulos para ceiar. Vamos lá, meus amigos. A realidade da igreja não é de culto em culto, nem de conferência em conferência, mas de casa em casa. Precisamos romper com as nossas barreiras para receber ou com a barreira de ir até.
cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, a gente precisa entender que de repente não é do nada. Um de repente não acontece de repente. Um de repente, como resultado de uma reunião caseira, pressionando o céu em santa devoção por um derramamento do Espírito durante 10 dias de jejum e oração. E lá no versículo 42 de Atos 2, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e viviam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de precisar. Ou seja, essa realidade de avivamento, ela foi trazida e embutida dentro de uma casa. Porque esse é o momento onde Páscoa e Pentecostes se tornam a mesma realidade. Uau! A realidade do Espírito e a realidade da cruz dentro do mesmo ambiente. Lar. Eu não sei se você sabe, mas o Pentecostes ele é 50 dias depois da Páscoa. E aí, eles tinham acabado de comer do cordeiro, e aí eles recebem o Espírito. O fundamento para o derramamento do Espírito é o Evangelho, a cruz, a ressurreição de Jesus. O sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua ressurreição é o fundamento para o derramamento do Espírito. E essas duas coisas, realidade cruciforme, é a mesma realidade que permite a realidade carismática, a realidade pneumática, ou seja, a realidade da forma da cruz, a forma do Evangelho, é manifesta dentro da realidade do Espírito, dentro de um lar e de uma casa. Ou seja, o fundamento do mover de Deus continua sendo o Evangelho vivido dentro de casa. Com 3 anos de idade, o João já está aprendendo a orar para receber batismo do Espírito Santo. Meus amigos, essa precisa ser a nossa realidade. É o que eu falei como uso de linguagem ou de figurativa. A gente não precisa ensinar os nossos filhos a orar para pedir brinquedo para Deus, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos pressionar o nosso Pai Celestial naquilo que é a responsabilidade dele em nos dar o Espírito como realidade palpável dentro de casa. O Espírito do qual nós clamamos: Abba, Pai. O Espírito de sabedoria e revelação que nos faz entender as Escrituras. O Espírito que nos faz viver uma realidade de oração dentro de casa. A realidade do Espírito se tornando palpável por meio de uma família espiritual. Vamos lá, gente. Ou seja, é dentro de uma casa onde se reúne uma família espiritual que nós deixamos de ser órfãos. Por quê? Por meio da realidade do Espírito, nós clamamos juntos: Abba, Pai. E nós nos tornamos de fato, Efésios 2, versículo 19, não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas família de Deus, concidadãos dos santos e família de Deus. O que é essa família?
de Deus. É aquela casa de Êxodo 12, que come do cordeiro por inteiro, que ceia dentro de casa. Mas que o versículo 18 vai dizer, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Essa realidade pneumática. O que é pneuma? É o do grego pulmão. O Espírito ser tão presente quanto... A mesma inspiração e expiração que nos faz dizer Yahweh, Yahweh. Vocês estão aí? Amém. Não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Entenda que em Éfeso ou em qualquer lugar, não tinha um templo para se congregar. Tinham casas pequenas ou grandes, não interessa o tamanho, que comungavam a realidade do Espírito com a realidade da cruz. E eles se tornavam uma família espiritual. Eu queria muito que você abrisse comigo lá em Salmos capítulo 68. Esse é o texto base que Paulo está usando para falar o que ele está falando lá em Éfeso capítulo 2. Eu amo isso aqui. Salmo 68 é um salmo de Davi, do profeta Davi. E no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas, ou marido de viúva, é Deus em sua santa morada. Ou como está aí para vocês no telão, santa habitação. Uau! Deus faz com que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Só os rebeldes habitam em terra seca. Uau! Isso aqui é extremamente forte, meus amigos. Porque Paulo está falando lá em Efésios 2, versículo 19. Não somos forasteiros, nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra angular. E esse edifício, ele cresce para se tornar templo, lugar de habitação de Deus. Qual que é o primeiro ponto de Paulo da natureza da igreja? Família. Qual que é o último? A habitação do Espírito. E aqui nós encontramos Salmo 68, versículo 5. A habitação de Deus, onde Ele é pai dos órfãos e juiz de viúvas. É Deus, é Yahweh, em sua santa morada. Deus faz habitação com o órfão, aquele que é desprovido de uma família. Deus faz habitação com a viúva, aquela que é desprovida de marido. E esse lugar ele chama de santo. Deus prefere esse lugar do que grandes ajuntamentos. Vamos lá. Pode ter certeza que isso está escrito na Bíblia. Eu amo isso aqui. Esse é um dos
poucos versículos do Antigo Testamento que trata Deus como Pai. A habitação divina é o que nós temos que oferecer para os órfãos. Eu te garanto que isso produz mais fruto do que um sopão. E nada contra o sopão. Nada contra uma mesa estendida para encher a barriga. Mas de nada adianta, não tem peso de eternidade se não enche o espírito. Se não é apresentada uma família espiritual que representa Deus em sua máxima pessoalidade. Você pode chamar Deus de Senhor, de Rei. De sei lá o que você vai chamar Deus. Mas nenhuma desses nomes representam Deus tão bem quanto chamá-lo de Pai. E não tem como chamar Deus de Pai se nós não temos entranháveis afetos uns pelos outros. Sentimentos. Por exemplo, quando você diz Pai do Senhor, irmão, na hora que você diz irmão, tem afeto carregado junto? Se não tem, não passa de uma religiosidade, meu amigo. E sim, somos irmãos de maneira mística em Cristo, somos, não tem nada de errado. Mas na nossa comunidade não pode ser vazio de sentimentos. Sei lá, eu posso chamar, eu vou citar um nome qualquer, ok? Eu posso chamar o Silas Malafaia de irmão. Mas eu não tenho sentimento por ele, é impossível ter sentimento por ele. Eu não conheço, não convivo, não nada. Eu o amo em Cristo. Mas eu não amo o Vitor em Cristo. Sem falar assim, ô, canta, te amo em Cristo. Eu dou um murro na cara dele, pô. Ué, tipo, você não me ama não, pô. Só em Cristo você me ama. Tá entendendo o que eu quero dizer? Imagina você virar para sua esposa e falar assim, ô amor, te amo em Cristo. Pô, ela pede divórcio, cara, na moral. Então, o Silas Malafaia ou qualquer outra pessoa do Japão, distante de mim, eu amo em Cristo. Agora, o cara que eu convivo, eu amo. Ainda que ele desvie, pô. Tipo assim. Imagina o João, meu filho. Papai, eu te amo em Cristo. Pô, não dá, velho. Na moral, eu dou um jeito de botar ele numa casa de adoção. Vai achar outro pai, moleque. Sem vergonha. Maluco, te amo em Cristo, pô. Te gerei, moleque. Fui eu que te fiz, eu que mando na tua vida, rapaz. Irmandade, comunidade, fraternidade não pode ser vazio de sentimento. Precisa ser de fato aquecido por relações profundas. E relações profundas, gente, dói. Dói. Dói tanto quanto casamento. Dói. Mas é o lugar santo que Deus habita. Presta atenção numa coisa, você precisa entender isso. Deus não se ofende com as nossas ofensas. Ele permanece, ainda que o meu coração não esteja ofendido. Ainda que o meu coração esteja ofendido, ele permanece. Porque quando nós estamos insistindo em relações profundas, ainda que haja dores e sofrimentos, Deus habita nesse lugar. Porque essa é a maior expressão de relacionamento. Só o rebelde habita em terra seca. É por isso que está há 20 anos na igreja e não frutifica. Por quê? Por quê que está há 20 anos na igreja sem frutificar? Não é falta de palavra e nem falta de frequência no culto, nem falta de dadismo. É falta de comunhão.
A comunhão é o solo perfeito para a frutificação. Vamos lá. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. E aí Davi vai complementar: só o rebelde habita em terras. Quem que é o rebelde? É aquele que resiste à comunhão. Você tem voz na minha vida até esse momento, até aqui. Daqui quem manda sou eu. Você não tem nada a ver com quanto que eu gasto meu dinheiro, com o jeito que eu falo com minha mulher. Você não tem nada a ver com isso. Mas dentro da minha casa quem manda sou eu. Você é rebelde. É igual uns meninos que chegam lá na igreja, acabou de chegar e falam assim, Cantar, você é meu pastor. Eu falo, não sou não. Que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu vou saber se você é minha ovelha no dia que eu te der um tranco e tu baixar essa tua cabeça de bode, rapaz. Que é o bode que dá a cabeçada de volta. Entende? É o rebelde que fala, ai pastor, só até aqui. A minha vida com a igreja é só até aqui, eu ponho um limite. Vocês estão aí, gente? Então, o Evangelho tem como centralidade a comunhão entre irmãos, que é o lugar de repouso do Espírito, e onde é frutífero, para que a gente cresça de fato em Deus, como lavoura de Deus e como edifício de Deus, como a Gil falou. Estão aí? Oh, Deus. Obrigado. Felizes? Fica de pé no seu lugar. Meus amigos, essa igreja tem 2 casais de pastores para tudo isso de gente, não dá conta. Se faz necessário que você permita que o seu irmão faça parte da tua vida e cuide de você.